Boa tarde a todos. Queria agradecer a vossa presença para mais um seminário do DI. Desta vez, o seminário do professor Helder Coelho, professor catedrático do DI desde 1995, se não estou em erro, praticamente dispensa a apresentação. O tema, como podem ver, vamos debater um pouco tudo, porque todas as possibilidades que estes sistemas de aprendizagem abertos, massivos, nos oferecem, vamos certamente ter uma visão bastante bem informada da parte do professor Helder Coelho. Passar a palavra. Ok. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Alguma explicação prévia? O título está em inglês, os slides estão todos em inglês, não há o objetivo de fazer propaganda à língua inglesa. Enquanto eu ia lendo artigos sobre MOOCs, fui tomando notas e, portanto, tornou-se muito mais fácil fazer os slides e, por outro lado, podem ficar cientes de que eu vou dar um PDF ao Carlos Duarte e ele pode depois tornar acessível a todos vocês. Escusam de estar a tentar tirar notas depressa, porque o objetivo desta sessão, do meu ponto de vista, não sei qual é o vosso ponto de vista, não fiz nenhum inquérito, do meu ponto de vista era trocar impressões, trocar opiniões sobre esta tecnologia, sobre a situação da tecnologia neste momento, 2014. Já irão ver que tem havido alguma oscilação entre aquilo que são as notícias de 2011, 2012, 2013 e algumas no fim de 2013 e mesmo 2014, muito mais críticas do que algumas no fim de 2012. Tudo isso, portanto, levou a que eu fui conversando com algumas pessoas aqui do departamento, fomos tentando arranjar informação. Eu arranjei um dossiê com vários artigos, não penso ter todos, mas são significativos porque há um conjunto de fontes, como as Communications da ACM, a revista Computer da I3S, o New Yorker, o New York Times, uma newsletter de professores emitida por Stanford, o Inside Higher Education, que é outro tipo de newsletter. Portanto, há um conjunto de suportes que têm vindo a discutir, o New York Times um pouco mais a nível dos Estados Unidos, da própria população, quer estudantil, quer das famílias, que estão viradas e ligadas à educação, aquilo que se passava por detrás desta iniciativa, que tem, digamos, uma continuidade. Apesar de se falar muito de disrupção, em que os MOOCs aparecem um pouco a fazer um contraponto àquilo que existia anteriormente, nós, se olharmos para o ensino à distância, para o ensino online, vemos que aí há, digamos, os alicerces desta iniciativa e, portanto, há aqui uma curiosidade, penso eu, de todos, de percebermos a validade disto e se há mais barulho do que propriamente conteúdo. E, portanto, eu irei, ao longo de 40 slides, mostrar aquilo que é o fundamental e depois ficaremos com algum tempo para trocar impressões e até opiniões. Nem todos devem ter a mesma opinião sobre isto. Eu próprio tenho uma opinião, não irei dizê-la qual é agora, mas à medida que intervir e que defender alguns argumentos, obviamente vocês verão que eu me posiciono de um lado e eu acho que neste caso desta discussão não há só 0 e 1, há, digamos, um contínuo, na medida em que
existe um conjunto de prós e um conjunto de contras. Digamos, o máximo dos contras com isto acabariam os professores. Ficaríamos com a universidade com 2 ou 3 daqueles professores fabulosos, de 20 valores, e o resto ficava tudo desempregado. Não é bem assim. E, portanto, daí que o título que eu aqui coloquei, Desafios, tem muito a ver com o que é que há de provocação para todos nós nesta iniciativa. Como veem, eu vou fazer um introito só para pontuar alguns aspectos que penso que devem ser comuns para a discussão a seguir. Depois irei fazer algum contraponto entre aquilo que é um ensino mais tradicional e um ensino com rupturas e com já algumas inovações. Depois daquilo que se passa neste caso, de alguns comentadores falam de ruptura e falam de ruptura na medida em que o que era tradicional pode ficar em causa, e portanto eu irei ver o que é que se passa entre a sala de aula e a casa e como é que nós podemos ter vários modos de misturar a tecnologia, quer em casa, quer na sala de aula. Portanto, não há só um espaço que é, digamos, invadido. Eu penso que todo o campus da universidade é invadido, na medida em que nós podemos trabalhar em qualquer sítio, com este tipo de suportes, e para fazer aquilo que é o trabalho de casa, que, em alguns casos, portanto, em alguns MOOCs, é particularmente exigente. E, portanto, para quem nunca fez nenhum MOOC, ficar já com uma noção de que não é por acaso que o MOOC atrai, em alguns casos, centenas de milhares de pessoas, o que é muita gente, mas tem como final 5%, 4%, 7%, ou seja, há uma oscilação de aproveitamento final muito pequeno. Se olharmos para o ensino tradicional, podemos ver que aquilo que nós pensamos que o ensino tradicional possa ter de 100% não existe. São poucos os países onde se consegue um ensino a 100% e, em alguns casos, o ensino pode baixar para 20%, o que é um desempenho fortemente penalizante. Não é tanto como este. Depois, algumas características deste tipo de tecnologia, aquilo que alguns autores designaram por mitos ou por áreas críticas, isto é, onde é que existem duas frentes em combate, porque não é só no recinto universitário, também neste momento este tipo de tecnologia invade as empresas. Algumas empresas, nomeadamente portuguesas, houve há pouco tempo, presumo que foi 2 ou 3 semanas, um daqueles suplementos do Expresso dedicado à formação, que trouxe portanto, um conjunto pequenino de artigos em que dava indicações quais eram as empresas envolvidas nisso. Algumas universidades privadas, trabalhando aqui em Portugal e a nível mundial, já entraram neste negócio há bastante tempo, e algumas universidades norte-americanas criaram ao lado empresas cujo objetivo, por muito que seja desmentido por alguns dos seus fundadores, poderá só ser fazer dinheiro. Não entro em discussão se é ou não é, mas interessa-nos saber se um propósito mais liberal, libertário, de fazer tudo para
a democratização do povo será, de facto, o objetivo. Depois, algumas questões que nos podem interessar aqui a todos. Portanto, a classificação automática, ou seja, não é só as plataformas por detrás do MOOC que facilitam a vida a fazer os slides, a montar todo portanto, o empreendimento, que no caso concreto nós fazemos tudo à mão, e quando temos mais alunos, como é que reagimos, e havendo formas mais automáticas de classificar as pessoas, essas formas poderão ser generalizadas para aquilo que é o chamado ensino tradicional. Finalmente, conclusões e uma listinha pequena de as referências que eu considerei as mais interessantes de livro. Quando se fala nos Massive Open Online Courses, portanto, cursos para as grandes massas, abertos, online, em direto, na medida em que estes cursos poderão não ser em direto. Se vocês forem ao YouTube, têm grande parte destes cursos lá com os slides todos e, portanto, com os videoclipes todos. Da mesma maneira que podemos encontrar portanto, clipes só de som, de palestras ou de cursos. Por exemplo, encontrei há muito pouco tempo portanto, uma coleção de aulas do Gilles Deleuze, um filósofo francês, que só existem em som, não existem em imagem, mas os mais recentes existem lá. Alguns deles são de muito boa qualidade. Eu indicarei pelo menos um que eu considero de muito boa qualidade, interessantíssimo. Outros serão mais normais, e quando eu chamo normais, serão tão aborrecidos de seguir como, às vezes, algumas das nossas aulas. Também depende, todos nós sabemos que há dias que damos umas aulas muito boas e outros dias a sala está vazia, os alunos estão a dormir e nós próprios também entramos em rotação negativa e, portanto, desligamos. Portanto, o que é que está por detrás dos MOOCs? Por um lado, está um modo diferente de ajudar as pessoas que querem aprender a aprender. E eu acho que isso é particularmente interessante na medida que uma pessoa, por exemplo, que esteja a fazer um doutoramento, que quer fazer um doutoramento, que está altamente mobilizado e motivado para produzir mais conhecimento, é abertamente logo levado a fazer algum MOOC. Eu neste momento tenho um aluno que já está viciado em MOOCs, mas tira belíssimas notas nos cursos que vai fazendo, mas começou-me a entusiasmar também porque é que ele tirava, de facto o trabalho dele melhora, é mais profundo, portanto há aqui um ir em profundidade que é ótimo em doutoramento, mas nem todos os produtos são iguais, o trabalho que é exigido é altamente elevado. Segundo este meu informador, poderemos ter por um MOOC pelo menos 20 horas por semana a trabalhar a sério e, portanto, todos os dias a fazer trabalho para casa, trabalho que é para a próxima semana, etc, etc. Portanto, não é brincadeira nenhuma e por isso é que a taxa de dropout é elevadíssima. Portanto, há aqui pôr em causa métodos de ensino, eventualmente arranjar formas mais atraentes para puxar os estudantes, tornar o ensino ligeiramente mais ativo,
na medida em que portanto, o aluno, ao envolver-se em unidades muito mais pequenas de uma aula em geral pode oscilar entre 50 minutos, 1h30, por vezes 2 horas, e por vezes 3 horas, em que tem que haver pelo menos um intervalo no meio. Aqui podemos ter períodos de 8, 10, 12 minutos, 15 minutos, nunca muito mais do que isso, ou seja, o tempo de uma palestra tipo TED, em que há, digamos, uma focagem muito grande. Bom, já falava de coisas interessantes, não há, digamos, a aprendizagem boca a boca ou olho a olho. Portanto, o professor está um pouco desaparecido. Mas há outra coisa que o aluno tem, em troca disso, é que a flexibilidade em estudar a aula é total, porque pode ir, portanto, a conduzir o automóvel e ouvir o som da aula. Uma colega nossa do ISD fez isso várias vezes com um curso de teoria de jogos, Game Theory, e na altura pareceu-me um pouco estranho, mas acredito que tenha retirado algum proveito desse tipo de atividade, mas ver o vídeo várias vezes é algo que eu já fiz. Portanto, a primeira vez a pessoa vê com um ritmo determinado, mas depois necessita de voltar a ver, de ver com mais atenção, de tirar notas. Portanto, há, digamos, quase uma cópia daquilo que nós fazemos quando estamos a assistir a uma aula, que é, vamos também tirando notas. Nós podemos estar a ver um vídeo e a tirar notas. Quando se fala em educação, por vezes há um conjunto de misturas. Por vezes só se pensa no ensino e a aprendizagem fica para fora. Por outros lados, há um renascer de mais aprendizagem, mais focagem na aprendizagem do que no ensino. Todo o processo de Bolonha foi com o objetivo de tornar a aprendizagem relativamente mais importante e, portanto, de mudar a centragem não no professor e no ensino, não na lição magistral, mas mais naquilo que é o envolvimento do aluno, e isso quer dizer um envolvimento ativo do aluno, o que no nosso terreno universitário por vezes nos aborrece a todos, que é ver aulas em que os alunos não fazem perguntas. E, de facto, por vezes fazemos um contraponto com outros países onde há perguntas quase obrigatórias e há interrupções logo no início em que o professor começou a falar. Bom, mas, portanto, essa atividade de colocar a aprendizagem de um modo ativo tem também um complemento de um conjunto de outras coisas. As lições podem, as lectures podem não desaparecer. Isso implica que as pessoas que vão para o recinto onde se vai trocar conhecimento estejam predispostas, motivadas, de facto, a aprender. E isso nem sempre acontece no terreno português, em que muito poucos alunos estão francamente interessados, muito poucos alunos fazem perguntas e, portanto, há aqui um perder de tempo que muitos alunos aproveitam para não ir às aulas. De facto, também nós podemos ver neste tipo de educação aberta de que há neste momento um renascimento do papel fortemente, digamos, encorajador para outro tipo de aptidões mais abertas,
e aí as humanidades, com particular destaque para a filosofia, têm uma função relativamente mais forte. Quando se fala também em educação, nós olhamos para um conjunto de aspectos tecnológicos que têm sido experimentados por muitas áreas da informática, não só ambientes de aprendizagem, mas um conjunto de sistemas que permitem ajudar de uma forma colaborativa o aluno, fazem uma tutoria ao aluno, ajudam o aluno a simular e portanto, testar soluções de problemas, etc. Portanto, esse aspecto tem sido desenvolvido nos últimos anos. Há de novo um renascimento, nomeadamente com uma comunidade da inteligência artificial para a educação bastante forte. Mas, se voltarmos de novo a concentrarmos na educação, nós veremos que há um conjunto de aspectos que são, digamos, quase pacíficos. Há conceitos, há aptidões, há capacidades como a resolução de problemas, há experiências profissionais, há resultados de aprendizagem. Por vezes, quando se fazem os relatórios habituais para concursos, estes resultados de aprendizagem ficam pouco explícitos. Há espaços de aprendizagem onde as pessoas se podem exercitar e depois existe já um conjunto muito grande de ferramentas, algumas das quais têm invadido a escola primária e secundária e não o ensino superior. Portanto, esse tipo de ferramentas, por exemplo, ferramentas para gerir como o Moodle, têm vindo a ser cada vez mais consistentes e, por outro lado, também há um esforço de olhar para o suporte vídeo como importante para nós aprendermos. Todos nós já provavelmente tivemos curiosidade de ver uma palestra de 15 minutos no TED, eventualmente pegado nessa palestra e tentado ajudar a melhorar uma aula, ou seja, a cruzar coisas, conhecimentos, imagens, clipes de vídeo, ou seja, a fazer aquilo que se costuma designar por uma aprendizagem misturada, blend. Apareceram recentemente aquilo que os americanos designaram por flipped classrooms, que é ligeiramente misturar com coisas ao contrário, isto é, quando se costuma fazer trabalho em casa, passar o trabalho de casa para dentro da aula, e quando se costuma estar na aula a assistir portanto, ao professor sem ter lido nada de nada, levar os vídeos para casa, ler, antes de ir para a aula, ouvir o professor. Ou seja, fazer um pouco ao contrário, e isso tem vindo a dar, segundo as medidas que têm sido feitas, bons resultados em algumas escolas e, portanto, é uma experiência relativamente interessante. Eu lembro, quando vim aqui para a Faculdade de Ciências, trazia do INESC um curso de aulas pesadas, com 1 hora, e tentei utilizá-las no meu ensino. Não deu certo, mesmo sendo bocadinhos, havia um desinteresse dos alunos muito grande. Portanto, este género de choques tecnológicos, por vezes, é um argumento que neste momento é utilizado, levam alguns anos a dar a volta às pessoas. E, portanto, há uma grande esperança logo no primeiro ano, depois algum amolecimento e há, digamos, um conjunto de vagas que vêm a seguir. Outra coisa que está um pouco por detrás dos MOOCs é os dados. Todos nós, quando fazemos um curso, gostamos de ter dados. Nem temos todos os dados que poderíamos ter.
obter dados leva algum tempo, algum esforço, não só nos inquéritos, mas obter informação. Mas há coisas que eu sempre gostaria de ter tido e nunca tive. Isto é, ter perfis de utilização, perfis de alunos. Perceber num auditório, numa turma, quais são aqueles que estão com mais dificuldades, os que estão mais à vontade. Ter a possibilidade de arranjar padrões de estudo. Nós, no Departamento de Informática, tentamos alertar os alunos e os professores para o tempo que leva um conjunto de matérias a serem digeridas. E, portanto, o tempo, o esforço da parte dos alunos a prepararem-se, e essa é uma informação relativamente importante. As preferências, o tipo de conceitos e conteúdos que podem ser obtidos e que são os mais difíceis para uma população estudantil. Portanto, estes dados, este Big Data da aprendizagem é algo que está longe de todos nós termos. Olhando para os primeiros dados sobre MOOCs, estes são da Coursera, de março de 2013, portanto, praticamente há um ano, e vocês veem aqui o que são alunos, portanto, estes padrões de estudantis, alunos que observam, alunos que desistem, alunos ativos, ou seja, eu posso ver ao longo do MOOC como é que o padrão do aluno se vai modificando e ter uma percepção daquilo que é a minha população estudantil que eu estou, portanto, a acompanhar. E esse é o tipo de informações interessantes de obter. Quando se fala em MOOCs, a primeira reação que a pessoa tem é: bom, isto é um fenómeno apenas norte-americano, não existe em lado nenhum do mundo, não é verdade. Não tem, digamos, nenhuma organização mundial por detrás, não é verdade. A Unesco tem suportado os MOOCs, as grandes universidades norte-americanas, como irão ver, têm suportado os MOOCs com algum cuidado, com alguns estudos, particularmente com estudos que começam agora a dar resultados e a permitir-nos ponderar com mais rigor os impactos que este tipo de tecnologia pode ter. Então, vejamos agora o contraponto entre uma escola tradicional e as novas escolas, ou aquilo que nós poderemos visualizar por detrás deste tipo de tecnologia. Enquanto aqui nós centramos no professor, que é o elemento, digamos, fundamental, quando nós começamos a sair do ensino mais tradicional, é o aluno que começa a polarizar, e não é por isso, e não é por acaso, que no caso de Bolonha há um desvio do ensino, ou seja, do lado do professor, para a aprendizagem, ou seja, para o lado do aluno. Uma coisa que aqui o ensino tradicional tem é que os estudantes são meramente observadores, ao passo que num ensino diferente os estudantes podem envolver-se na própria atividade de ensino, nomeadamente participando e colaborando com o professor na avaliação do trabalho feito por todos os alunos. Isso em muitos MOOCs existe. Cada trabalho é visto por 5 colegas, com um conjunto de regras muito fixas e, portanto, muito diretivas, mas o que permite nós percebermos que o que é massivo, 100.000 alunos,
facilmente poderá, com este tipo de participação de todos, já que estamos numa situação de tentar democratizar a passagem do conhecimento de um lado para o outro, há envolvimento daquelas pessoas que querem receber esse conhecimento. Portanto, neste tipo de ensino, nós temos os exames, os testes, os trabalhos para casa, o que é praticamente o mesmo no novo ensino. Portanto, vamos ter as mesmas coisas, eventualmente há mais avaliação contínua do que por vezes existe no ensino tradicional. Bom, o ensino vai saindo daquilo que é o tradicional em que o professor fala para uma quantidade grande de alunos e pode afunilar em que há um acompanhamento de poucos alunos por um professor, eventualmente um tutor, ou mesmo um aluno mais graduado que seja capaz de acompanhar os alunos e, portanto, aqui temos uma capacidade mais personalizada de termos a chamada discussão cara a cara, uma certa realimentação daquilo que são os pensamentos e as motivações do aluno, portanto, uma certa aproximação do aluno. Nota-se que naquilo que é o ensino mais tradicional, aqui a vermelho, quando nós começamos a afastar-nos desse ensino tradicional, as curvas de Gauss começam-se a modificar. E, portanto, há aqui um afunilamento e esse afunilamento pode passar por regimes relativamente diversos, feitos à distância, foi aquilo que as universidades abertas tentaram fazer, com recurso a plataformas, a redes, algumas sociais, e pondo nessas redes, portanto, a possibilidade de conversa, de discussão, de ajuda e de, portanto, acompanhamento desses alunos mais à distância. Quando aproximamos deste novo tipo de ensino, que os MOOCs poderão ajudar, nós olhamos para um aluno muito mais ativo, que pensa, que interatua, que trabalha e, portanto, o rigor no ensino pode aumentar bastante, a exigência pode aumentar bastante, porque temos um foco não só na autonomia, o aluno tem a possibilidade de fazer ao ritmo que quer, mas o aluno tem que trabalhar coletivamente, tem que ter criatividade, tem que saber que há prazos e que os prazos são imprescindíveis para disciplinar este tipo de educação. Olhando para aquilo que começou, digamos, a mudar a partir de 2011, nós percebemos que, a nível mundial, a possibilidade de ter mais recursos aumentou. Antigamente podíamos olhar para um ensino através do sítio da cadeira e podíamos eventualmente não conseguir entrar nesse sítio. Agora temos uma maior abertura, temos uma maior possibilidade de mostrar aquilo que é o valor através de um ensino que se torna público, e não é por acaso que há um conjunto das melhores universidades norte-americanas que se envolvem neste tipo de ensino, tentando fazer uma aposta com cuidado, na medida que nem todas as disciplinas são suscetíveis de permitir o mesmo tipo de trabalho, daí dificuldade em
áreas de engenharia, em áreas de medicina, em áreas de física, em áreas de biologia, mas há outras áreas onde isso se torna mais simples, na medida em que experimentar através de um simulador é possível resolver problemas e ter simuladores para essa resolução, é possível aproximar, portanto, alunos que podem dialogar à distância. O boom, de facto, começa com a criação de várias empresas. Uma das primeiras é a Coursera, que é formada por dois professores de Stanford, o Sebastian Stern e a Daphne Koller. Há logo um curso que é realizado em setembro de 2012 pelo Sebastian Stern, com 165 mil pessoas. Depois a seguir um outro também na área de inteligência artificial, mas mais focado, aprendizagem, com 100 mil pessoas também por Stanford. E depois começamos a ver números, por exemplo, como estes quase um ano depois da criação da Coursera, numa quantidade de alunos envolvidos, 2,7 milhões, 195 países, com novos cursos a saírem mensalmente, quase um curso e meio por mês, e esse tipo de informação aparece disponível. O vídeo da palestra TED da Daphne Koller tem à volta de quase 200 mil visitantes. Reparem, quase num ano, portanto, uma quantidade muito grande de pessoas interessadas. Começa a aparecer estatísticas. Aqui vocês veem a subida dos MOOCs, nomeadamente naquilo que é a oferta e a procura, nas origens de alunos, portanto, com os Estados Unidos aqui mais bem situado, mas seguido pela Índia, Brasil, Reino Unido, Espanha, Canadá, Austrália, Rússia, e, portanto, com um espalhamento muito grande e com cursos em matemática, negócios, ciências em geral, artes e humanidades, tecnologias de informação. Portanto, uma panóplia grande, com um conjunto de artigos a serem publicados na grande imprensa dos Estados Unidos, portanto, com muito entusiasmo por detrás, com alguns elogios bem fortes, mas, após essa primeira vaga, com alguma discussão, alguns contra, nomeadamente os contra provenientes daquilo que são a própria evolução da educação nos Estados Unidos. Não tem sido para melhor, mas sim para pior. O preço da educação nos Estados Unidos tem aumentado. Aqui vocês podem ver, entre 2000 e 2009, um aumento de 42%. E, portanto, a necessidade de, se existem cursos que dão certificados, que são gratuitos, portanto, aqui há uma alternativa para um número significativo de alunos que, por razões diversas, não frequentam as universidades, nem as públicas, nem as privadas. Também existe um conjunto de movimentos que passam por coligações de instituições. Há pouco falei que Stanford foi uma das universidades que promoveu isso, o MIT também. O MIT, obviamente, tentou ligar-se
rapidamente a uma universidade de perto como Harvard, mas há um espalhamento e um conjunto de grupos por detrás dos grandes agrupamentos da Coursera, o Udacity e o edX, que traduzem um pouco, portanto, diversidades que existem nos grupos de universidades norte-americanas. Por detrás dos MOOCs, o que é que nós vemos? Vemos um ambiente que visa uma escala muito maior do que a escala normal. Há pouco falamos do MOOC em aprendizagem, que tem 400 alunos em Stanford por ano e que passou a 100 mil, o que quer dizer que há um salto das centenas para uma centena de milhares de alunos. Há um estilo de aprendizagem mais flexível, mas não tanto, porque se a pessoa vai frequentar um MOOC que se inicia numa certa data e acaba numa certa data, tem que seguir o ritmo da própria iniciativa. Pode, eventualmente, preparar-se antes, vendo os vídeos de um curso anterior, etc. Mas, se quiser apanhar um certificado, se quiser ter um valor daquilo que é o seu investimento, aí tem que entrar num certo conjunto de regras. Portanto, flexibilidade e baixo custo pode ser um argumento, redução de professores, eventualmente, e daí que alguma discussão que se fez em certos meios de grande exposição fosse, bom, com os MOOCs, os professores deixam de ser úteis e passam só a ser necessários aqueles que são os melhores professores. Nestes primeiros MOOCs, nem sempre aquilo que eu vi foi uma qualidade de excelência em todos eles. Há alguns que são muito bons, mas há outros que pecam por o professor que dá as aulas não ser, digamos, topo. Para percebermos agora o lado do negócio, podemos ver quem são os agentes que se envolvem neste tipo de negócio. Há as casas que estão ligadas a livros e que publicam recursos, há os próprios professores, as universidades, as empresas e há os estudantes que podem ter uma vocação mais tradicional e menos tradicional, ou seja, quererem seguir um conjunto de regras ou ter maior flexibilidade. Digamos que a grande discussão passa-se ao nível daquilo que é o esforço em torno do ensino universitário e não no ensino corporativo, onde parece haver algo de estabilidade em relação ao fabrico, à produção de MOOCs e à sua utilização. Alguns comentadores começaram, portanto, a olhar para este tipo de tecnologia, compararam um pouco o ensino tradicional com este tipo de ensino online, com aquilo que foi a corrida entre o vapor e as velas ao vento para atravessar o Atlântico, olhar para a possibilidade de misturar as duas formas de chegar ao aluno e perceber as consequências, nomeadamente melhorias na produção e no fornecimento de um conjunto de produtos com suportes de alta qualidade, uma melhor investigação e a construção de comunidades
educativas de educadores, virados para olhar para os métodos de aprendizagem e para os avaliar enquanto eles estão a ser escalados, a ser, portanto, mais dimensionados. A questão da competitividade entre cursos e o modo como essas inovações são ou não desejadas pelos alunos. Os alunos vêm manifestando um certo afastamento ao ensino tradicional e de que modo é que foram reagir a este novo tipo de ensino. E essa expectativa começa agora a ser, digamos, analisada com dados relativamente consistentes de várias investigações feitas por universidades e universidades públicas e, portanto, com uma qualidade de estudos relativamente bons para poderem ser levados em linha de conta. Também aquilo que são as misturas de estilos parece ter atraído certos conglomerados privados de educação, como o Laureate Education, que está aqui em Portugal através do antigo Instituto ISO. Olhando para características agora dos MOOCs, podemos ver que há uma abertura, há uma liberdade, não há exigências, a pessoa pode frequentar um MOOC sem lhes dizerem que necessitava de ter conhecimento X, Y e Z, portanto há uma certa abertura, obviamente há uma expectativa muito grande das pessoas que se inscrevem e por isso é que os dados atualmente obtidos do sucesso deste tipo de iniciativas são muito baixos. De qualquer maneira, há uma certa atividade e envolvimento de alunos, nomeadamente descoberta de portanto, alunos com qualidades muito grandes pelos próprios professores associados aos produtos e há uma tentativa também de tornar este tipo de educação um pouco como um espetáculo televisivo, na medida em que o professor já não tem receio de estar a atuar naqueles períodos de 15 minutos, mas atuar de forma a captar a atenção e, portanto, motivar mais os alunos. Já vos falei que nem todas as áreas estão ligadas, portanto, a este tipo de tecnologia. Também que existe um valor que está associado a este tipo de veículo e que é necessário nós termos algum cuidado a perceber o potencial, os limites perante tudo aquilo que é a experiência dos últimos 2 anos. Aqui vocês veem alguns produtos que eu tive a acompanhar. O primeiro, do meu ponto de vista, é um produto muito bom. Depois existem produtos relativamente, do meu ponto de vista, mais fracos. Há envolvimento de universidades europeias e como veem, portanto, os professores das universidades misturam-se com os consórcios, ou seja, as plataformas, nomeadamente a Udacity, a Coursera e a EDX, são as mais importantes. Existe também um conjunto de vídeos que nos falam daquilo que são os MOOCs.
Existem dois vídeos particularmente interessantes que eu estive a olhar para eles. Este é a palestra TED da Daphne Koller, que é uma das fundadoras do Coursera, e este vídeo é portanto, este do TED, e este é um vídeo dado promoção na Universidade de Virgínia a um conjunto de professores, e é particularmente interessante na defesa daquilo que são as características mais interessantes portanto, da tecnologia. Para que é que os MOOCs são usados? Os mídia têm particularmente sublinhado que podem ser um suplemento ao ensino oficial ou também uma substituição. E, portanto, essa dúvida tem levado a tentar portanto, associar esta iniciativa com uma consequência direta seria pôr em perigo os professores universitários. De qualquer maneira, se olharmos aqui para um conjunto de aspectos, portanto, o envolvimento dos alunos, portanto, o acompanhamento regular que o aluno que está interessado vai ter, dá no número relativamente mais baixo do que aquele que é o número das inscrições, mas aí também temos o mesmo no ensino tradicional. Temos muitas inscrições e depois temos aulas com 50% dos alunos que se inscreveram, e quando temos 50% já é de bater palmas. Depois, usar este tipo de tecnologia de uma forma muito mais afiada para pessoas que estão perfeitamente focacionados em fazer um trabalho e que necessitam de uma zona de conhecimento com rapidez, muito mais afiada, e necessitam de uma ajuda em que podem repetir a aula várias vezes e, portanto, torna-se essa flexibilidade relativamente interessante. Já vos falei, portanto, do tempo das aulas. Não tinha falado quanto tempo é que dura o MOOC, em média 8 semanas. A quantidade de horas, falei-vos logo na introdução, na abertura, que é maior do que nós poderíamos pensar, e que os trabalhos para casa são, por vezes, em número e frequentes. Os exames podem ser a meio, além do exame final, e, portanto, a avaliação, por muito que seja discutível se há cópia ou não, batota ou não, mas temos a questão da batota também a atravessar este tipo de tecnologia da mesma maneira que atravessa o nosso ensino. Existem 4 mitos que têm sido, digamos, os mais fortes na discussão. Ou seja, o primeiro tem a ver com, portanto, a baixa de qualidade das universidades e o despedir professores. O facto de não haver uma ligação direta entre o professor e o aluno. O facto de que este tipo de tecnologia não é acompanhado por uma discussão da melhor pedagogia de ensino. Não é bem verdade, pelo aquilo que eu me apercebi. Portanto, continua a haver uma discussão sobre os métodos mais adequados para nós usarmos a nível universitário e as várias alternativas, e, portanto, isso, de certo modo, revela-se também na escolha do professor
no modo como o professor fala, no modo como ele é auxiliado, em vez de estar sempre a falar, digamos, deve escrever, deve ir, digamos, deve haver um quadro dentro do vídeo que seja um substituto do quadro preto, como nós temos nas aulas. A diminuição da diversidade de professores, portanto, outro aspecto que pode ser um ponto de discussão. Os argumentos que aparecem têm a ver com a atividade ter um baixo valor e podemos elevar a atividade educativa com um valor mais. Por outro lado, o aparecimento de materiais com qualidade elevada, por exemplo, no último número da Computer, do I3ES, um dos livros de informática que costuma ser considerado um keybook, o livro de Computer Networks, neste momento, a última edição, traz um MOOC associado ao livro. Portanto, os autores começam a pensar, portanto, nesta tecnologia e no modo de podermos potenciar. Um outro argumento tem a ver com a réplica da experiência portanto, na classe, na sala de aula. É mais difícil, de facto, o lado experimental, portanto, está aqui em causa, ou temos mecanismos eventualmente caros de experimentação, de simulação, ou, portanto, o lado experimental não pode ser coberto, e as questões relacionadas com a discussão e com, portanto, projetos portanto, os chamados trabalhos que acompanham muitas das nossas unidades curriculares. Mais alguns argumentos, portanto, os aspectos técnicos de termos dados sobre aquilo que se está a passar, eu acho que é particularmente interessante e, portanto, esses dados que estão a ser agora revelados sobre as experiências feitas nos 2 últimos anos começam-nos também a permitir abrir os olhos em relação à falta de dados que nós, por vezes, temos no ensino tradicional. Os estilos de lecionar, as estratégias de ensino, tudo isso pode ser cruzado com os materiais que nós utilizamos e também com as audiências que vamos enfrentar. Por outro lado, os desafios para a informática em geral, portanto, há um conjunto de sistemas que podem florescer. Eu refiro na minha área de inteligência artificial os 2 últimos números dos 4 números anuais, portanto, o número de verão e o número de inverno da AI Magazine, que é a revista da Associação Mundial de Inteligência Artificial, são apenas focados naquilo que estava ligeiramente fraco, que era, portanto, o cruzamento da educação com a inteligência artificial e, portanto, isso, digamos, teve um novo fogo nos últimos 2, 3 anos, ou seja, precisamente coincidindo com esta iniciativa tecnológica, ambientes de aprendizagem, sistemas peridíssimos neste momento, a própria inteligência artificial a aparecer ligada a um conjunto de coisas que nós gostaríamos de ter, verificar identidades, ver se podemos reduzir a fraude e a batota, nomeadamente nos MOOCs isso também pode ser uma desconfiança, a classificação automática, a autoavaliação, o peer interaction,
Portanto, tudo isso pode sofrer portanto, um empurrão e nós termos dados sobre a aprendizagem, olhando para a estabilidade, a perseverança, a disciplina, o empenhamento, as aptidões, aquilo que é o common sense dos alunos, o seu próprio conhecimento, a motivação, a intuição, portanto, um conjunto de coisas que nós costumamos não ter e que, por vezes, pode dificultar o nosso trabalho. 2 slides com conclusões e o último slide com as referências e fechei aquilo que era a apresentação para podermos depois conversar um pouco. Portanto, conclusões, eu penso que nós devemos olhar para esta iniciativa, independentemente de nós podermos classificá-la como mais interesseira ou não, como mais de bons ofícios ou não, mas perceber que ela aparece, que ficou praticamente 2 anos a ser testada e que existem neste momento dados para nós tirarmos ilações e, nomeadamente no caso da Universidade de Lisboa, pensarmos se é uma oportunidade ou não no momento em que a nossa universidade fortaleceu, porque neste momento é uma grande universidade europeia. A questão de será que os MOOCs são um apoio aos professores, permitirão que nós possamos desenvolver da parte dos alunos com um ensino onde os MOOCs podem aparecer com background do ensino mais clássico e com eventualmente alunos irem para as aulas para poderem discutir e, portanto, com pensamento crítico, o que é algo que não é muito frequente. Também podermos ter um modo mais fácil de ver os sintomas do ensino e arranjar terapias. Também ver aquilo que é o esforço cognitivo, as necessidades de suporte aos alunos, os padrões que nós queremos desenvolver. Também perceber que por detrás de um ensino existe um conjunto de coisas que eventualmente nós devemos amplificar ainda mais, melhorando portanto, tudo aquilo que são os conteúdos, ligando-os de formas mais flexíveis e mais amplas para se transformarem em aptidões e assim termos subidas do desempenho dos próprios alunos. Nas referências que eu aqui neste slide destaquei, um artigo da Science, de 2009, portanto, um pouco antes daquilo que eu comecei a olhar, e começo em 2011, foi quando comecei a interessar por isto. Depois um artigo da Communication da ACM de novembro de 2012, mas outro de 2013, portanto, as Communications da ACM têm estado em cima deste assunto. Já vos falei também, o computer da I3Es tem acompanhado, e depois um conjunto de outros meios que têm a nível mais, portanto, soft newsletters, quer dos professores de Stanford, quer este Inside Higher Education, também a acompanhar estas experiências. Perguntas de discussão? Eu
confesso que não tenho olhado com muita atenção para os MOOCs, mas tenho seguido mais ou menos, e sempre achei que aquela pergunta que eu gostava de ver respondida, porque acho que tem que ser a pergunta que qualquer pessoa que se interesse por MOOCs tem que saber responder, é qual é o modelo de negócio, de recompensa, pronto, das partes interessadas. Tu importas de saltar para o teu slide 23? Ora bem, o que é que cada uma destas entidades tem a ganhar com MOOCs e, sobretudo, se há uma entidade ou mais do que, de que ganhando faça perder os outros? Para mim esta é a questão fundamental. Parece que, nesse aspecto, aquilo que são estas novas empresas que foram criadas, portanto, o negócio da universidade pode não ser muito afetado, apesar de há um esforço grande das universidades que se envolvem sem, portanto, essas empresas. Através das empresas, portanto, há uma participação financeira que tem a ver com a cobertura da própria plataforma, portanto, há alguns gastos da universidade. Nós vimos, aliás foi o Fernando Ramos que entrou em contacto com o MIT para perceber através da EDX, que é portanto, a empresa que tem dinamizado isto, tá? Os custos e, portanto, temos neste momento um sinal de que não é gratuito, portanto, custa alguma coisa e pode ser significativo. Por outro lado, se nós quisermos fazer todo este esforço, também... Estás a dizer, não é gratuito montar? Não é gratuito montar. Neste momento, por exemplo, a nível da Faculdade de Ciências, nós temos já uma unidade que faz aquilo que nós estamos a ver. Portanto, há uma máquina, filma, portanto, esse é, digamos, a infraestrutura mínima para arrancar uma coisa dessa. Mas eu comecei a pensar, portanto, nesse esforço, nomeadamente eu próprio, o que é que me custava fazer um MOOC, e não é, portanto, amendoins, como se costuma dizer. Quer dizer, é um esforço que pode levar uns meses de preparação, de arranjo dos vários elementos e depois da feitura dos slides, que devem ser continuados por todos os exercícios, portanto, pelos quizzes, pelos assignments, pelos exames, que não são totalmente idênticos àqueles que são os que nós neste momento fazemos, portanto, não há uma transferência tão rápida como houve entre o regime anterior e o regime de Bolonha, foi mais fácil de passar. Este é relativamente mais pesado. E aquilo que nós podemos perguntar, o que é que isso me vai, digamos, dar como valor a mim próprio como professor? Vou ganhar alguma coisa com isso? Eventualmente, no caso português, não estou a ver que isso seja traduzido em dinheiro. Mas em trabalho vejo que é, digamos, uma atividade relativamente pesada. Mais pesada que aquela que nós temos em pôr uma unidade a mexer. Por outro lado, as grandes empresas estão, neste momento, a queixar-se de que estão a ter prejuízo. As grandes empresas, eu digo a Udacity, a EDX e a Corsair. Quer dizer que, do ponto de vista mesmo mundial, a atração, no momento inicial, é grande, mas quando não existe pagamento nenhum inicial, e em alguns casos não existe, existe pagamento final
mas em alguns casos também esse pagamento final pode ser suavizado, pode-se ter um certificado não tão formal de que a pessoa frequentou e isso servir para aquilo que é o objetivo da pessoa, se a pessoa não tiver... Quanto é que custa um certificado? Não sei os preços neste momento, mas sei que... 500 euros. 500 euros. Eu já vi uns por 30, do Coursera, 39, 40, tudo depende. Há preços diferentes, portanto, dezenas, ouvi falar Mas em o tal curso dezenas de de 8 dólares. semanas, é isso? O tal curso de 8 semanas, 20 horas por semana, isso são Não é por semana. Não. No final, no certificado. Curso de 8 semanas. Certificado para o final. Mas há No uma, final Mas é que para se um vai. curso de 8 semanas. mas há uma diferença de peso muito grande entre os certificados que a pessoa auto-imprime-se com um período de não sei quantas horas de permanência online, etc. E os certificados em que é preciso uma certificação com bilhete de identidade e câmara e não sei o quê. Esses são os casos. Esses são caros. Já tens tu Tu podes ter um São certificado mesmo relativamente soft, porque não necessitas dele para ires à tua vida. No caso de uma pessoa necessitar dele para ir à vida, ou seja, para ganhar um emprego, aí torna-se já caro. E algumas universidades não dão nenhum tipo de certificado. E Princeton, por exemplo, todos os MOOCs de Princeton não têm qualquer tipo de certificado. Não É uma podes política provar. da universidade. Mas tens se fizeres exames, se tiveres avaliações, Não, eu estou a fazer um curso, por acaso, de Princeton e vem lá dito que, apesar de haver exames e avaliações pelos pares e não sei o quê, Mas não é tens- certificado. tens um comunicado das avaliações intermédias. Certo, está bem. Tem esse comunicado, mas não tem nenhum certificado a dizer que tive que cumprir as horas, nem nada disso. Está bem. Em relação à taxa de aprovação, não sei se é realmente a medida correta para avaliar os MOOCs, porque como neste momento estão a ser oferecidos por universidades muito reputadas, pode haver um efeito onde qualquer pessoa gosta de ter uma ligação mesmo que virtual com uma universidade muito conhecida, sem estar muito o mesmo interessado pelo curso em questão. Ou seja, pode haver um bias que faz que há muita gente que quer estabelecer esta ligação, mas não, e que faz que, em consequência, a taxa de aprovação seja artificialmente alta. Também é artificialmente alta o número de inscritos. Quando se fala em 150 mil inscritos, aliás, os primeiros, é um número que eu acho que é elevadíssimo. Daí que a taxa depois de aproveitamento a ser bastante pequena, porque há uma desistência muito grande. Nós nunca discutimos olhos nos olhos, a nível universitário, aquilo que é o nosso desempenho aqui em Portugal. Eu já me interessei por esse assunto e já tentei verificar não só na Faculdade de Ciências, como na do Porto e no técnico, em que os números são mais ou menos os mesmos, de que para um aluno que entre e que sai ao fim de 3 anos, nós temos um desempenho que por vezes não é superior a 20%. Tu referes-te de desempenho? Ou seja, o número de alunos que passa ao fim de 3 anos. Mas, Helder, mas desculpa, se não selecionas a entrada, esquece esse número, não significa nada. Portanto, não, mas por isso mesmo, mas eu sou certo em relação aos números. Eu não queria monopolizar, mas deixa-me só lançar assim uma acha para a discussão, porque eu acho que, como em tudo na vida, há hypes, e então, ouçam, enfim, no web, digamos assim, há hypes, todos os dias surge um novo hype, e assim, tipo 1 milhão, 2 milhões de pessoas com um hype não é nada, esquece. Basta ver os números do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, isso é que são números a sério. Portanto, quando há um hype, a gente tem que perceber se vai ser uma coisa que leva a uma coisa séria ou se é um hype que depois morre. Portanto, deixa-me lançar aqui o que é que move uma grande universidade, das melhores do mundo, a pôr os seus melhores professores a dar de borla as matérias que são académicas, que são posse da universidade, dá-las de borla, não é? Quando cobram dezenas de milhares de euros pelas propinas dos alunos. E nós temos que achar a resposta para isto. Quando não acharmos,
não estamos a perceber. Bom, eu tentei arranjar uma. A mim pareceu-me que o móvel de um MIT, de Stanford, Princeton, é descobrir naquela multidão 5, 6 ou mesmo 2 alunos que vale a pena pagar uma bolsa a ele para ir para os Estados Unidos para continuar o curso. Pronto, isso explica que as universidades, grandes universidades, Mas nunca isso- vão isso não valorizar os aparece- músicos e dificilmente vão dar certificados ou se os derem por alguma razão Isso não da aparece treta como que nunca vai ser explícito. reconhecido. Paulo, estás a perceber? Isso está, aliás, o que aparece como explícito é uma tentativa de ser bonzinho para o mundo em geral, divulgando o conhecimento. E, portanto, a pessoas que eventualmente poderiam não ter acesso a esse conhecimento. Podemos acreditar que essas boas intenções existem. Mas, de facto, eu acho que tu fizeste uma pergunta crucial sobre isto, que é não só o que move as universidades, porque há universidades envolvidas nisto, em grande, e são aquelas que estão, neste momento, a obter dados para poderem refletir e ir para a frente ou parar. Michigan é uma, a Virgínia é outra, e há dados recentes, nomeadamente um artigo no New York Times e um artigo no New Yorker que a Antónia facilitou e que traz já coisas concretas, como consequências, resultados, o que até agora nós tínhamos só a percentagem de alunos, que é, como tu dizes, é um número fraco, e que, se eu tiver como objetivo selecionar 3 alunos fora de série, pode compensar. Será que António. Eu estava à espera de ver um bocadinho desmontado, que acho que não tocar nesse ponto, a venda dos MOOCs como massive courses, quando o seu conteúdo é altamente elitista. E, portanto, há dois fatores que estão misturados, que a gente está a tentar analisar o impacto de uma determinada forma de ensino, quando, na verdade, o que está a analisar não é uma forma de ensino, mas uma forma de ensino levada a um nível elitista, que está a ser vendido como se fosse para todos. E, portanto, o tal fenómeno dos 5% de alunos que chegam ao fim, nem é que são os que passam, porque aqueles dados que vinham no artigo que lhe mandei, que são da Universidade da Pensilvânia, referem-se aos alunos que chegam ao fim, nem aos que passam, e são 5%, precisamente porque o que está ali em causa é um nível que o conhecimento está a ser transmitido, que é ao nível das grandes universidades americanas. E, portanto, acho que tentar olhar apenas para esses dados para perceber como é que este ensino, neste modelo, pode trazer frutos, não pode ser feito olhando para esses casos, em que os 3 milhões ou os 2 milhões de inscritos, obviamente, não vão trazer nenhum insight relativamente ao retorno que tem o tipo de ensino desta forma. Parecido com o argumento do Paulo, desde o momento que não haja seleção, tu não tens a possibilidade de teres uma massa homogénea de alunos. Portanto, tens fé em Deus, como se costuma dizer. Portanto, uma grande massa, e dessa grande massa tiras números. Ok, mas toda esta análise foi feita na perspectiva de que isto pode ser um modelo de ensino. Mas como acabou de dizer, isto não é um modelo de ensino, isto é um modelo para captar os grandes gênios que eles querem levar para as universidades deles. Portanto, não podemos estar a interpretar e a analisar um fenómeno num ponto de vista quando ele está a servir a outro propósito completamente diferente. São intenções. Eu preferia não ter entrado nas intenções e entrar até que ponto é que esta tecnologia pode ser interessante para nos ajudar naquilo que nós fazemos no dia a dia. Mas não é olhar para este até que ponto é que a nossa preparação de uma unidade curricular não ficaria mais forte, melhor qualidade,
se nós fizéssemos uma coisa destas. É a mesma coisa que fazer a seguinte pergunta, que às vezes faz-se em concursos ou na agregação. Então, e o livro? Não publicou nenhum livro das suas unidades? E, em geral, há uma resposta que também é... Já apanhei 2 vezes essa resposta. Não interessa de quem, mas a resposta é... não, quer dizer, não fiz porque, em função daqueles livros que já existiam na minha área, eu não ia introduzir inovação nenhuma. Quer dizer, eu na primeira vez foi com o Fiadeiro, que não está cá, nós podemos falar nele. Eu tentei continuar a discussão e tentar empurrá-lo contra a parede para dizer que não era bem assim. De facto, não era bem assim. Eu acho que ele podia ter feito um livro e não fez. Mas isto tem muito a ver que ele tinha alguma razão na resposta. Que é, até que ponto é que aquilo que eu vou fazer vai ser, digamos, um bom produto. É aquilo que eu há bocado designava, o que é um livro que tem efeito, e nós verificamos, eu estive a fazer um exercício, quantos livros é que na informática têm várias edições, ou que têm edições de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3. Muito poucos. Repara, a inteligência artificial há que é, de facto, a Bíblia, teve só 3 edições desde há quase 10 anos. E, portanto, também não é espetacular. Portanto, um outro de ciência cognitiva vai na 7ª edição. Portanto, tirar uma edição ou 2, eu acho que é normal. Agora, fazer a diferença, e como é que se faz uma coisa dessas? Até que ponto é que o fabrico de um MOOC pode permitir isso? Ou seja, quando nós começamos a fazer uma unidade curricular, até que ponto é que jogamos tudo aquilo que nós podemos jogar? Eu falo por mim, até que ponto é que eu joguei muitas vezes à defesa ao fazer só quanto basta e não mais, porque o mais dava muito trabalho. E dá. Quer dizer, fazer um livro, fazer tudo aquilo que eu gostaria de ter feito e nunca fiz, nem os meus assistentes fizeram, que era uma boa coleção de problemas com soluções, editada também em livro. Portanto, há um conjunto de coisas que era sempre adiado para o ano seguinte. E aqui nós podemos ser também autocríticos. Isso é bom ou mau? Eu acho que é mau. Até que ponto é que nós, por vezes, não somos tão agressivos face ao aluno? Depende muito daquilo que também nós não fizemos e podíamos ter feito. O Paulo perguntou explicitamente qual é o interesse da universidade, e aqui a resposta é eventualmente apanhar 1, 2, 3 bons alunos a quem se possa dar uma bolsa pós-atraído, para grandes centros, e aí o interesse fundamental. Eu agarrava na pergunta do Paulo e complementava com outra. Portanto, se isso é o interesse da universidade, e estamos a falar do conhecimento da universidade, do ponto de vista do professor, qual é o interesse do professor por todo o seu conhecimento, assim, ao ponto de, e a pergunta vem a seguir, o professor fica dispensado ou não? Fica dispensável ou não? E esse para mim é a grande questão que ninguém anda a responder. Isso faz-me lembrar a velha discussão o professor manda o aluno estudar em casa a lição que vai dar no dia seguinte, na próxima semana. Até que ponto é que o aluno que faz o exercício e estuda as aulas da próxima semana se sente depois motivado a ir à aula? No ensino nos Estados Unidos, isso é muito frequente. Eu tenho visto que no dia 25 de agosto já há trabalho para casa, quando as aulas começam, com um conjunto de capítulos, 1, 2, 3, às vezes não é só um, que o aluno tem que ler porque o professor vai abordar essa matéria.
E isso permite haver conversa na aula. Ora, nas nossas, pá, eu já tentei fazer isso. Nunca consegui ter efeito. Portanto, perco sempre o jogo. Diz. Olha, eu não sabia, há bocado, se ia dizer algum disparate com as minhas sugestões, porque não tinha, enfim, estudado o assunto. Mas pronto, ganha coragem, me parece que, enfim, de maneira que agora vou em frente até ao disparate. E vou dizer que eu acho, de facto, era a convicção intuitiva, claro, que tinha, é que as universidades, de facto, não têm estratégia para isto, que não seja reativa, portanto, uma tática, se quiserem, que é preservar aquilo que sempre foi o monopólio das universidades, que é o ensino universitário, que tem sido ameaçado várias vezes, com aquelas supostas academies e universities, blá blá, de empresas, e que se calhar foi pela primeira vez ameaçado a sério. E é por isso que eles estão no terreno, e é por isso que alguns professores disseram assim, não é o Dino, o Provost, tu tens que dar, porque o Scott Schenker, que é para aquelas pessoas que fazem sempre, se tu deres um MOOC, abafas e tal. Eu acho que é isto que está a passar. Quer dizer, oversimplifying, mas é grandemente o que está a passar. Do ponto de vista das universidades, claro que há aqui outras partes interessadas que estão a ver dinheiro, não é? Eu só queria complementar com uma outra observação, se é verdade ou não. Eu de experiência de MOOCs não tenho, inscrevi-me num, portanto faço parte dos tais números que fui lá ver como é que era, nunca mais lá entrei, porque achei que aquilo exigia muito acompanhamento, de facto, mas tenho tentado utilizar o e-learning naquilo que acho que o e-learning tem de bom. E uma das coisas que tenho feito muito, algumas pessoas conhecem-me aqui do tempo do Inesc e sabem que eu vim do tempo do cinema e do vídeo, e uma das coisas que eu me perguntei em determinada altura é: se eu ando a fazer vídeos para os outros, será que eu não consigo fazer vídeos onde eu ponho parte das minhas aulas repetitivas nos vídeos, de modo a não ser obrigado a repetir sistematicamente a mesma coisa? Em vez de dar a aula, tenho aqui pacotes de 5 minutos e fiz algumas coisas nesse sentido. E eu próprio, com alguma experiência de produção de vídeo, vi-me aflito, porque aquilo para 5 minutos às vezes são 4 horas de trabalho de produção. De facto, aquilo fica feito e é reutilizável. Só que só pode ser feito para coisas muito concretas e que não se alterem ao longo do tempo. Isto para o e-learning. A pergunta que eu faço para os MOOCs é: o esforço para fazer produto e material para os MOOCs é idêntico a isto, ao ponto de o esforço é tão grande, tão grande, tão grande, que temos que saber ser atores, posicionar a voz, saber de realização, saber de produção, saber de montagem, porque não chega só a ter a pessoa por trás da câmara. Porque se for só a pessoa por trás da câmara, eles não têm o conhecimento de acompanhar aquilo que é a explanação de um professor, que quando dá uma aula em live, se percebe que alguma coisa corre mal, consegue corrigir em tempo real. A questão dos alunos estarem a dormir, podemos tentar dinamizar a coisa de outra maneira. Num vídeo, nós temos que preparar tudo de avanço. Exige ou não este conhecimento todo tremendo? Exige um investimento que é grande, da parte até da própria instituição. Sim. Bem, eu acho que o ambiente está um timor, portanto eu queria fazer o advogado do diabo. Será que há um impacto sobre os alunos da própria universidade? Será que isso foi medido? Não conheço para essa medida. Já havia. Não conheço essa medida. No seguimento da questão dos custos, a redução de custos, que é a palavra lá da nomeadamente a redução de custos no ensino superior. O que é a redução de custos no ensino superior? É na redução dos custos, é nos recursos humanos, que é esse o grande medo, é a redução de docentes versus redução de custos. E a questão que eu coloco é: quanto é que custa um curso tradicional, portanto, quanto é que custa hoje um curso de Sociologia, pelo modo presencial, com os alunos vão, os docentes estão, com tudo que está afeto, quanto é que custa o docente nesse curso presencial, e quanto é que custa o mesmo curso se for implementado online ou num modelo de blended learning? Esse exercício financeiro está feito? Como é que se pode dizer que vai haver redução de custos? Eu acho que não está feito. Não é? Tenho ouvido falar apenas quanto é que custa para um aluno de medicina, um aluno de engenharia ou de arquitetura. Se for navegar um bocadinho nos sites da Coursera e etc., tem lá coisas do género. Fazer um curso para submeter no Coursera custa algo entre os $50 mil e os $250 mil. Mas a questão aqui tem a ver com o impacto.
não é? Portanto, é muito difícil fazer conteúdos daquele tipo, mais do que eu diria do que os LMS, porque estamos numa realidade relativamente pequena, não é? Só que depois tem um impacto impressionante. Eu fiz uma reunião recentemente da OCDE e a Secretária de Estado da Educação, que penso que é o equivalente ao nosso ministro, não sei, ou qualquer coisa parecida, salientou que o Obama já estava a legislar os MOOCs de forma a generalizá-los nos Estados Unidos. O que ela disse é que já existiriam estudos que mostram que isto pode ser muito bom, principalmente para alunos que estão em zonas mais recônditas. E, portanto, penso que é uma coisa que irá avançar. Eu imagino que sim, mas posso trazer mais alguma informação da próxima vez. Portanto, está-se a legislar sobre isto. Legislar sobre isto. Há bocado da Unesco a apoiar. Mas a Unesco costuma apoiar para muitas coisas de maneira que... Mas os outros países estão todos muito nervosos com isso, obviamente, não é? Porque quem avançar primeiro... Mas, enfim, também vou usar uma coisa a favor dos grupos, porque é evidente que, apesar das limitações que estejam botadas por trás e do impacto que vem a ter a médio prazo no sistema, está a ter um impacto imediato que é permitir a pessoas aprender coisas que não aprenderiam de outra forma. Isso parece-me absolutamente garantido que os milhares de cursos que estão online e que estão a ser feitos, mesmo com aquelas pequenas percentagens, as pessoas estão a aprender coisas que estão em sítios onde nunca poderiam aprender de outra forma. Isso para mim é um impacto imediato e adquirido. O que é que o futuro reserva? Não sei, não faço ideia. Mas também há muitas formas diferentes de filmar. Por exemplo, alguém falou aqui da filmagem. Por exemplo, eu estou a acompanhar um curso em Princeton de bioética e estou a cadeira de bioética aqui na faculdade e anunciei no Moodle aos meus alunos o curso e alguns inscreveram-se no curso de bioética. A matéria é mais ou menos a mesma, mas é dada pelo homem que escreve todos os livros de bioética, o Peter Singer, etc. E este muro é uma filmagem do anfiteatro de Princeton onde ele está a dar a aula. Quer dizer, não há nenhuma preparação específica, as aulas dele estão filmadas, são postas online, depois ele vai colocando textos online, textos de uma enciclopédia online de bioética também, portanto não existe essa preparação da filmagem específica, etc. Há ali uma câmara fixa que filma o anfiteatro e é registada. Só que nesse caso, a minha experiência diz que a forma da pessoa se relacionar, como há bocadinho foi dito na apresentação, a questão do tempo, ao fim de 5 minutos a pessoa desliga. Se falarmos em interação pessoa-máquina, o Joaquim Jorge trouxe cá o Alan Dixon há uns tempos atrás e fez exatamente isso, filmou aquilo. Eu, como não podia ir lá ao técnico, segui via net. E depois fiz uma outra coisa, como aquilo ficou disponível num site, descarreguei aquele vídeo para tentar expor o Alan Dixon aos meus alunos. Era uma aula normal. Ao fim de 5 minutos tinha a turma toda desligada. Mas é que estes são certos de 10, 15 minutos, que se vê um agora e outro daqui a 2 horas. Por isso, se calhar, esse problema de desligar não se chega a colocar. Nós temos 10 minutos, é uma ideia que as coisas... Não, estava em contraponto ao facto de ser uma aula normal filmada num anfiteatro. Não, mas estas aulas normais aparecem certos para... Só pequenos troços. Exatamente. A minha experiência também fiz esse curso nos anos 90 no INESP para portanto, a CEE. Portanto, eram uma hora, só eu é que aguentava. Portanto, não precisei de muita experiência para perceber qual era a reação dos alunos. Agora, se tu falas em 8 minutos, mesmo 20 minutos, algumas palestras da TED, de 20 minutos, eu aguento. Não sei se os alunos aguentarão. Agora, à volta de 10 minutos, eu acho que se consegue aguentar e tem efeito. Ou seja, tu podes voltar atrás, ver outra vez, portanto, ouvires a explicação. Portanto, esta é uma vantagem que não tens em mais nenhuma tecnologia. Mas aí significa que aulas normais de 1 hora têm que ser pensadas para blocos de 4. Sim. 4 blocos de 15 minutos. Mas repara, o ensino é muito variado de universidade para universidade. Se vais para os negócios, não existem semestres. Existem módulos e, portanto, coisas muito mais pequeninas. E a razão é essa. Sim,
Não, vocês estão, acho que estão a induzir o erro, é pensar que isto substitui o nosso ensino tradicional na universidade. Eu acho que os MOOCs têm alvos diferentes. Para já, a idade dos alunos é fundamental. Já agora, também porque a universidade não é só assistir a umas aulas, tem muitas outras dimensões. E, portanto, por exemplo, e tentando segmentar, no primeiro ciclo é muito difícil impingir isto aos alunos, mesmo assim. Quando os alunos vão tendo mais maturidade e mais motivação, é mais fácil. E depois cada caso é um caso. O ensino de massas e feito para a sociedade industrial, que é como as nossas universidades estão feitas, desde há 300 anos, está a mudar, está tudo a mudar, os alunos têm... Eu costumo dizer, por exemplo, quando eu estudei ciências no antigo liceu, de ao nono ano, para mim o contacto de um leão era uma fotografia de um leão. E também quando passava-se para no estado de Alvalade, a malta hoje em dia tem filmes da BBC com uma riqueza brutal e, portanto, isto mudou. Quando um aluno já viu o filme da BBC ou do Discovery Channel, depois o professor vai na aula explicar o que é um leão, que é grande seca. Agora, outra realidade é o lifelong learning. Eu esqueci de uma coisa que eu já falo. As pessoas cada vez mais precisam de manter os seus conhecimentos atualizados. As pessoas já de uma certa idade já têm maturidade e já têm mais motivação do que tem a malta do primeiro ciclo. E, portanto, isto pode vir a ter um papel importante. Não é por exemplo, que as experiências em corporações, em empresas, são... Porque aí há uma motivação que é receber o dinheiro ao fim do mês. São as mesmas, ou seja, os MOOCs podem rolar em vários grupos ao longo do ano e há alguns anos. Bem, depois há um exemplo, eu quando estive na FCCN ajudei a desenvolver, e os técnicos também, está aí o Ribeiro e o Nelson, que desenvolveu-se em colaboração com os suíços, ou melhor, adaptou-se a uma coisa que os suíços tinham feito, que permite gravar aulas de uma maneira muito simples. Mete-se uma câmera, liga-se uns caixotinhos, nem sei, vocês estão a usar isso agora? O webcast? Aqui não. Pronto, mas é uma coisa que não precisa de grande edição. Lá que grava uma aula, grava o vídeo, o PowerPoint em flash, e depois produz flash, produz outras coisas. E, por exemplo, foi muito usado por um professor que já se jubilou da Faculdade de Medicina, o professor Mário Lopes, que era professor de Cardiologia. Ele tinha 400 alunos em Cardiologia e tinha um semestre limitado. E todas as patologias ele não as conseguia mostrar nas aulas. Então, gravou uma quantidade de vídeos de pequena duração para apoiar, e na área da medicina, então Cardiologia é mais muito importante. E depois aquilo estava no site e os alunos que queriam saber mais, depois iam ver esses vídeos e depois, até quando já eram profissionais, já eram cardiologistas, iam ver aqueles vídeos de uma patologia muito esquisita que estava ali. Portanto, não vamos pensar, isto substitui as aulas ou não substitui. Não é assim, é um outro suporte que existe. É um outro suporte que existe, que podemos ajudar para enriquecer as nossas aulas ou substituir parte das aulas, mas realmente, jovens de 19, 20 anos, não conseguem estar com atenção mais de 5 minutos, a não ser que sejam os YouTube. Se calhar já nem é o YouTube, é o Justin Timberlake. Eu já aprendi que é o Glenn Rock. Portanto, devemos olhar isto como um outro instrumento que podemos usar. Eu aqui na faculdade, há muitos anos, aquela cadeira que foi criada de informática na óptica do utilizador, que tem 1000 alunos por ano, que é homogeneizar conhecimentos na área de informática, fiz uma série de vídeos que os alunos assistem àquilo ou não faço a mínima ideia, mas depois são avaliados, um a um. Pronto. Ok. Mas não estavam a abanar a cabeça assim, não, porque realmente os vídeos são uma porcaria e eles decidiram. Na sequência do que o professor Pedro está a dizer, que eu concordo que há aspectos que dependem. A pessoa não conseguir ver mais do que 10 minutos ou assim, depende muito do contexto. E mesmo vídeos maiores podem ser segmentados ou indexados de uma forma que ajudem a ir ver as partes das matérias que auxiliam. E por exemplo, eu tive casos com, não era medicina de cardiologia, era veterinária, e tive até um aluno de doutoramento que fez um trabalho muito interessante, em que os alunos aprendiam técnicas de cirurgia com vídeos. E se querem aprender a técnica de cirurgia, têm que ver a cirurgia toda, não é? E
portanto, tem uma motivação de ver, inclusivamente, por exemplo, cirurgias menos usuais, em que não têm a oportunidade de as ver ao vivo, é um meio muito útil e que não é fácil, não é numa aula que o professor consegue mostrar cirurgias raras, não é? E, portanto, há muitos contextos em que o vídeo traz muitos benefícios. E nos vídeos dá para voltar atrás e ver coisas com facilidade. Nós tivemos, inclusivamente, no caso não percebem uma coisa, voltam atrás. Não, isso é um argumento para... E não só isso, depois consegue-se fazer associação com outros materiais. Vão substituir as aulas tradicionais e os professores vão ficar desempregados. No caso até... Nós temos acesso, vamos ajudar o trabalho. Até pode ser bom, substituir professores que não são grande coisa, de aulas, muito bom. Se os vídeos, os muitos forem bons. Ok, vamos encerrar, já estamos além da hora. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Só queria relembrar que tanto os slides como a gravação vão ser disponibilizadas no site do Departamento. Obrigado.